Deixa eu trazer uma palavra para o teu coração, deixa eu trazer uma palavra para esse dia, né? Quantas vezes na nossa vida a gente enche o nosso coração de mágoa, de dor, né? De ansiedade, de preocupação. Quantas vezes essa preocupação rouba a nossa paz, tira o nosso sono, tira a nossa alegria, tira o nosso vigor, a nossa força, né? Por conta de preocupação, muitas vezes de coisas que talvez nem aconteça, né? A gente às vezes se preocupa tanto com coisas que tá para acontecer, que a gente nem tem certeza que vai acontecer, e a gente deixa essa preocupação tirar tudo de bom que a gente tem, né? A gente fica dia por dia pensando naquilo, né? E acaba muitas vezes tratando o nosso esposo mal, a nossa esposa mal, os nossos filhos, né? Por quê? Porque a gente tá com o coração cheio de preocupação e ansiedade. E hoje eu quero trazer, né, a história de um homem chamado Davi, o rei Davi, que com certeza todo mundo conhece um pouco sobre a história dele. E quando você lê o Salmo 55, vai contar, né, que ele teve um determinado tempo na vida dele, onde o coração dele estava cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de preocupação também. Por que ele estava dessa forma? Porque o seu filho se levantou contra ele. O seu conselheiro fiel, né, um homem que dava os melhores conselhos a ele, estava juntamente com o filho dele nessa peleja, querendo roubar o trono de Davi, querendo destruir a vida de Davi. E aqui mostra a angústia, a preocupação, né, a ansiedade que Davi teve, né? No início, quando você lê do Salmo 55, diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te esconda na minha súplica, atende-me, responde-me, sinto perplexo em minhas queixas, ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão dos ímpios, pois sobre mim se lançam. E ele vai contar, né? Várias vezes ele vai dizer que ele tá preocupado, ele tá ansioso. Tem uma parte que ele diz assim, ó, que quem lhe dera se ele tivesse asas, que como pomba, que ele voaria e acharia pouso, e que ele iria para um lugar longe, né? Que ele queria sair daquele medo, daquela opressão, de tudo aquilo que ele estava vivendo. Porque ele diz, né, pior do que ser os inimigos dele, era pessoas da sua casa. Era pessoas que estavam com ele, era pessoas que viviam com ele, era o filho que ele amou, que ele cuidou, que ele sustentou, né? Era o amigo, o companheiro que estava presente na vida dele, que sentava à mesa dele, que, né, que ele se aconselhava, um homem que vivia ao redor dele. Então era a maior dor dele, a maior ansiedade dele, porque aqui se tratava de pessoas de sua confiança. E aqui mostra a dor e a angústia dele. Pessoas que conheciam o reino dele, né? Como Aitofel era o seu conselheiro, né? Era o seu conselheiro, conhecia as fraquezas do reino, conhecia as fraquezas do rei, conhecia, né, as coisas do reino, né? Conhecia, era um homem muito influenciável, né? E o seu filho era o seu filho, né? Que conhecia também muito sobre ele. Então, nesse momento, o mal se levantou dentro da própria casa dele contra ele. E nesse momento aqui, quando você lê o Salmo 55, mostra a dificuldade, a dor, a ansiedade. Tanto que ele diz assim, uma parte que ele fala: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, né? Que eram os conselhos de Aitofel, porque vejo só violência. Ele, outra parte, diz assim: a sua boca era mais macia que a manteiga, nos conselhos, né? Porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo era espada desembainhada. Tá entendendo o desespero deste homem, o desespero de Davi? Só que quando você chega no Salmo do capítulo 22, no verso 22 do capítulo 55, ele diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, né? Ele diz aqui: tu, porém, ó Deus, o precipitarás à cova profunda de homens sanguinários e fraudulentos. Não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei a ti. Davi, ele confia no Deus que ele serve. Ele sabe que o resultado do homem mau, do homem ímpio, do homem que se levantou contra ele, seria o quê? Caminhos de morte, que eles não viveriam a metade dos seus dias.
Mas ele confiava em Deus e ele sabia, ele confiava, ele dizia: eu confio em ti. E todo mundo sabe que quando você coloca a tua confiança em Deus, do fundo do teu coração, Deus te atende. Como outrora, o mesmo salmista Davi diz: eu fui um moço e hoje eu sou um velho. E eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi a descendência desse justo mendigar o pão. Então, o que é que eu tenho para trazer para você hoje? Eu sei que às vezes a preocupação te abala, tira o teu sono, rouba a tua paz. Muitas vezes você está vivendo um conflito familiar, como Davi estava vivendo nesse momento. Às vezes uma amizade, né, uma pessoa de sua confiança, como Davi também teve neste momento. Às vezes é um problema financeiro, um problema no seu casamento, um problema no seu trabalho, um problema na sua vida que te traz muita ansiedade, muito medo, muita angústia, muita preocupação. Mas hoje o que eu tenho para dizer para você é esse: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais Ele vai permitir que o justo seja abalado. Ele não vai permitir que você caia. Ele não vai permitir que você tropece, que você seja abalado, porque Ele é contigo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tenha certeza que o tudo e o mais Ele fará. Amém? Se essa mensagem encontrou morada no teu coração, compartilha essa mensagem com alguém, né? Se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no meu canal, deixa um comentário, né? Deixa um comentário, curte, para que esses vídeos possam chegar para outras pessoas. Amém?